iniciativa que a gente criou no ano passado, do mês do nosso aniversário, para apresentar um pouco das startups que já passaram pelo Vibe e têm soluções validadas, né, para o sistema Unimed. Então, uma forma também da gente poder escalar tanto as soluções que as startups estão desenvolvendo aqui, mas também levar para as outras singulares boas oportunidades de se conectar com inovação, de trazer soluções inovadoras para o seu dia a dia, né? Esse ano a gente teve 16 startups habilitadas para se apresentar, então a gente decidiu fazer em 2 dias, justamente para poder conseguir vencer isso, né, em 2 momentos de 1 hora. Fizemos, inclusive, em dias diferentes, porque a gente sabe que às vezes tem reunião de diretoria num dia, daí se fosse os 2 no mesmo dia não conseguiriam participar. Então, para pelo menos as pessoas poderem ter o gostinho aí, conhecer um pouco das soluções que a gente está desenvolvendo. A gente vai começar na sequência. Hoje a gente tem 8 startups que vão se apresentar aqui para a gente, mas enquanto que o pessoal vai entrando, acho que na quinta-feira para quem esteve aqui com a gente quinta-feira, talvez vai repetir um pouco, mas a ideia é da gente trazer essa temática da inovação, né? A gente trabalha com inúmeros projetos distintos aqui no Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. A Rose é uma das pessoas que tem liderado esse projeto, e acho que, Rose, para a gente, antes de começar, e para quem está nos escutando, um relato um pouco das experiências que a gente já conseguiu ter a partir da inovação, né? O quanto que isso impactou positivamente na gestão, no dia a dia das equipes. Qual que é a tua percepção, assim, depois de alguns bons anos, né? Se a gente pensar que talvez o ponto inicial tenha sido lá em 2015, a gente está aqui 8 anos depois. O que tu tem percebido, assim, de melhoria no dia a dia da Unimed a partir dessas iniciativas que a gente tocou com a inovação? Bom dia a todos, né? A gente está hoje aqui com o pessoal das outras Unimedes. Um bom dia especial, né? As nossas aceleradas aqui, a gente vai ter 8 fazendo o pitch, né? Nossa colmeia já tem 60, né, Rafa? Então, em 3 anos é muito legal isso. Acho que esse processo todo de inovação, para nós, ele é muito gratificante, né? Ele inicia muito com desenvolvimento de cultura e intraempreendedorismo. E à medida que a gente vai fazendo conexões, né, seja via Vibe com as startups, seja via Innovation, pelo Labs, a gente vai trazendo um pouquinho dessa cultura, né, do jeito startup de ser, junto com os nossos times, né? À medida que se pluga pilotos, à medida que a gente compartilha mentorias, e isso dá uma outra... Não é agilidade, mas um outro clima dentro da organização, né? Então, a gente curte demais isso. A gente teve já bons resultados de pilotos onde a gente conseguiu plugar na saúde. Hoje a gente tem como propósito da cooperativa cuidar uns dos outros. E quando a gente explora, né, o que tem de startups nessa parte de health, a gente vê que aí tem as grandes possibilidades de que a gente possa escalar esse cuidado, porque esse é o grande desafio, né? A gente tem uma saúde cada vez mais custosa, como a gente dá abrangência em cuidado, né? Conseguindo escalar e trazendo soluções diferentes, né? Então, para nós, acho que ao longo desses anos, foi o que a gente tem conseguido, na prática, colocar, né, no nosso dia a dia. E esperamos que vocês apreciem, né, esse pitch que a gente vai ter agora com essas 8 startups durante a manhã. Show de bola. É por aí mesmo. Gente, a dinâmica, então, as startups vão se apresentar por 5 minutos, tá? A gente vai ter 8 startups, elas se apresentam durante 5 minutos. A Kelly está aqui na retaguarda, aqui com a gente. Ela vai colocar no chat para vocês um formulário de interesse. Então, assim, se vocês verem uma apresentação e achei interessante, a gente tem um formulário ali para vocês manifestar. De qualquer forma, logo após o evento, a gente vai colocar o vídeo no ar para que vocês possam compartilhar com as suas equipes. E até o final de semana, a gente vai cortar os pitches individualmente para que vocês possam mandar para equipes mais específicas. A gente sabe que, às vezes, o pessoal da inovação é quem faz esse primeiro filtro e depois divide dentro da singular essa parte. Então, só para trazer um pouco da dinâmica, fiquem muito à vontade também para nos contatar após o evento. Rafa, me explica um pouco melhor aquela solução, porque a gente sabe que em 5 minutos a startup vai dar uma visão geral do que ela está fazendo, né? Um pouco dos resultados que ela está já alcançando, mas a gente não vai conseguir abordar com profundidade todo o assunto. Então, fica já o convite para que vocês, na sequência, se conectem com as startups que vocês mais gostarem, né? Para marcar aí sim uma call, trazendo as equipes, e aí na sequência
a gente pode trabalhar de forma mais completa com cada uma delas. Beleza? Hoje a gente inicia os nossos trabalhos com a Érica, da Mundo BLW. Érica, estou te vendo aí, se tu quiser, tá contigo. Eu testei ontem com a Kelly para compartilhar, se eu não conseguir, ela tá com a minha apresentação para colocar, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu tentar aqui. Não sei se aparece para vocês aí, tá aparecendo? Estamos vendo a tua tela. A apresentação foi? Ainda não, é uma bela paisagem que a gente está enxergando. Então, eu não consegui ontem tirar dessa tela. Eu acho que a Kelly vai ter que colocar para mim, por favor. Tá bom. Se possível. Só um pouquinho. Obrigada, Kelly. Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Oi? Aí. Foi. Pode começar, Érica, quando quiser. Então, bom dia, pessoal. Nós somos do Mundo BLW. O BLW, ele significa Baby Led Weaning, que traduzido para o português é o desmame guiado pelo bebê. Ou seja, o bebê na introdução alimentar, diferente do que era antes, que era por papinha, aqueles alimentos todos misturados, uma textura só, uma cor só, no BLW o bebê tem a oportunidade de conhecer sabores, texturas, ter uma boa relação com os alimentos, diminuir os riscos de obesidade. Então o BLW hoje é um método de introdução alimentar que é o do futuro, né, para justamente prevenção na alimentação infantil. O Mundo BLW, ele foi fundado por mim, Érica Baldiotti. Eu sou educadora alimentar com mais de 8 anos de experiência em alimentação infantil. Hoje o Mundo BLW ele é recomendado por pediatras e nutricionistas e nós também somos referência em introdução alimentar. Se puder passar para a próxima, por favor. E qual que é o que a gente vem apresentar para vocês hoje, né? Que é um método de nutrição infantil que pode ser muito eficiente justamente para os clientes de vocês. Todo mundo sabe que uma nutrição adequada durante a infância ela é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças. E o que acontece? Muitas vezes os pais eles enfrentam dificuldades para garantir que essa alimentação seja equilibrada. Por quê? Porque não tem conhecimento, ele não tem tempo, não tem recursos limitados, serviços, produtos adequados para isso. Está cortando aqui um pouco, você pode aumentar a tela para mim, por favor? Colocar cheia. E isso, né, essa falta de informação e uma nutrição que não seja adequada na infância, ela resulta exatamente no quê? Em problemas de saúde, aumentando não somente custos médicos para os planos de saúde, como uma sociedade que não seja saudável, né? Então fica improdutiva, tem muitas coisas que acontecem devido exatamente à alimentação infantil. Se puder passar, por favor. O problema, como eu comentei, é justamente isso, é a falta de informação. A gente está aí vivendo 100 anos, mais ou menos, onde esse cenário não foi atualizado, né? Ele não evolui. As pessoas ainda ficam muito com o pensamento de 100 anos atrás, onde existe paladar infantil, onde ninguém olha para a criança na parte de alimentação, ou enche a criança de muita comida, a criança não tem autonomia, a criança não consegue se autorregular. E tudo isso o aplicativo Mundo BLW traz como solução. A gente fornece não somente informação para os pais, mas também para os especialistas de como conseguir uma alimentação infantil adequada. Ou seja, para prevenir justamente que essa criança se torne um adulto com problemas cardíacos, de obesidade e outras doenças relacionadas à má alimentação. Pode passar? A solução é o Mundo BLW, aplicativo. Hoje no aplicativo os pais especialistas encontram tanto como começar uma introdução alimentar, como oferecer os cortes com segurança, aprende a fazer receitas, tem todo um planejamento alimentar, tudo que é relacionado à alimentação infantil encontra no app. Inclusive também um marketplace com uma curadoria selecionada de alimentos e acessórios para alimentação infantil. Hoje, quando as famílias procuram por alguma coisa relacionada à alimentação infantil, normalmente aparecem 30 páginas, 40 páginas com opções. Então, é tudo muita informação que é desenfreada, não são informações de qualidade. E hoje o Mundo Aplicativo também vai ter um marketplace voltado com essa curadoria. E além também da gente querer conectar os usuários com os especialistas atualizados,
que um dos maiores gaps hoje na alimentação infantil é justamente os especialistas que não estão preparados para poder orientar a população de como ter uma alimentação infantil adequada. Pode passar, por favor? O nosso aplicativo, ele já está validado, ele já está com tração, ele alcançou o número 1 no Top Chart da Apple, ele tem mais de 7 mil usuários ativos e mais de 30 mil downloads. Então, ele já está com o nosso MVP validado, já estamos aí evoluindo no nosso roadmap, ele está em constante atualizações. E hoje o que a gente precisa é justamente propagar essa informação, fazer com que o aplicativo chegue nos especialistas, que chegam nas famílias, para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável. Pode passar, por favor? E o que a gente gostaria, né, junto com os parceiros aqui da Unimed, é justamente transformar essa jornada da alimentação infantil, fazendo com que a gente reduza os custos médicos, reduzindo a necessidade de tratamentos médicos no futuro, uma melhoria da saúde da população, ou seja, a menor demanda por serviços de saúde, aumento da produtividade, né, a gente sabe que adultos saudáveis produzem melhor, e também fortalecimento da imagem e valor do plano de saúde, demonstrando a preocupação genuína com o bem-estar dos beneficiários. Por trás do Mundo BLW hoje, a gente tem eu, que sou a CEO e também sou a criadora de conteúdo, então todas as informações que estão no aplicativo vêm de mim. Temos o Felipe, que é o CTO, que trabalha junto com o Rafa de tecnologia, e temos a Isa, que é a nossa Business Development. Ela aí está atrás de sempre novos negócios para a gente poder expandir o nosso produto. E caso vocês queiram saber mais de como vocês podem oferecer esse método de alimentação infantil eficiente para os clientes de vocês, eu fico aqui à disposição para a gente poder conversar. Muito obrigada. Então, Érica, obrigado. Oi, deu 5 minutos, gente? Deu. Tudo certo, obrigado. Fechar o compartilhamento. Kelly já vai parar de compartilhar. E é isso aí, gente. A gente sabe que nas singulares a gente tem vários programas relacionados à primeira infância, né? Então, talvez aí o Mundo BLW pode ser uma boa alternativa para conectar com esses clientes. Gente, na sequência a gente vai ouvir o pessoal da Bright. O pessoal tá aí já? Oi, tô sim. Prazer, Oi, eu sou Camila. Tudo jóia? Tudo bem? Posso já compartilhar? E fica à vontade. Obrigada. Se estiverem vendo aí, vocês me falem, por favor. Estamos vendo. Então, tá bom. Bom, eu sou representante da Bright, então, tá? Eu sou diretora médica aqui da Bright. A Bright é uma empresa que criou o fotossêutico, tá? O que é o fotossêutico? O fotossêutico é a fotobiomodulação, que a gente nomenclaturou com fotossêutico, porque ela vem com uma dosimetria. Então, esse é o diferencial que a gente tem da fotobiomodulação que existe no mundo há anos. Hoje, o nosso fotossêutico ele é específico, voltado para doenças osteoarticulares. Por que a gente elencou isso? Porque hoje, em média, 1,5 bilhões de pessoas no mundo têm problemas osteoarticulares, né? Alguma dor crônica. Isso representa mais ou menos 21% da população. Desses 21%, 14% se relacionam a problemas articulares musculoesqueléticos de forma direta, tá? Quando a gente fala a nível Brasil, é uma média de 15 milhões de pessoas que têm algum grau de osteoartrite. Então, a gente pegando dados, principalmente de INSS, de afastamento, a gente tem 7,5% do afastamento relacionados a esse tipo de patologias. É a segunda causa no auxílio-doença e a quarta causa que determina aposentadorias por invalidez. Então, vou explicar aqui rapidamente qual é a diferença, então, do nosso fotossêutico, tá? A gente pegou a fotobiomodulação, fez uma evolução nela, onde a gente criou uma dose padronizada. Então, hoje, se você pega os estudos que existem internacionais, estudos antigos, o que acontece é que você tem entregas que não são precisas. Então, você tem pacientes que têm benefício e pacientes que não têm benefício, e ninguém conseguia definir o porquê disso. Exatamente porque faltava essa padronização. Então, só tirar aqui vocês da minha frente. Então, o que a gente fez? A gente fez uma customização, onde a gente criou uma dosimetria através de uma inteligência artificial. Então, nessa dosimetria, falando rapidamente, a gente consegue fazer com que a luz atinja o tecido independente do fenótipo da pessoa. Então, a gente tem uma avaliação tanto de tipagem de pele, IMC e outras doses que entram no nosso cálculo, que é através
O prescritor ele vai preencher dentro do nosso prontuário, que já é intuitivo, e é a inteligência artificial quem vai calcular essa dose. Com isso, a gente consegue estimar uma previsibilidade terapêutica. Ixi, peraí, deixa eu fechar vocês aqui que não tá passando. Foi. Tá. Então, sobre a fotobiomodulação, como que funciona o mecanismo de ação? De uma forma geral, ela vai modular toda a resposta inflamatória, anti-inflamatória e de reparação, tá? Então, ela tem um aumento de proliferação celular, ela vai diminuir a morte celular, tem uma diminuição do estresse oxidativo, ela vai estimular o excesso de ATP, com isso ela vai modular a resposta também analgésica, tá? Vai ter um aumento de substâncias analgésicas endógenas, isso tudo é mensurado em artigos, tá? Então, assim, você tem uma melhora de dopamina, de beta-endorfina, serotonina, tem um estímulo à produção de fibroblastos com aumento de colágeno, tá? E uma melhora de microcirculação. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês é mensurado via artigo, via pesquisas, tá? A nossa luz, ela consegue chegar a 3,5 centímetros de profundidade. Então, esses daqui são evidências clínicas de pesquisas, né, de uma forma geral. Então, a gente tem todo um aumento de interleucina anti-inflamatória, dopamina, serotonina, beta-endorfina. A gente tem, como eu disse, né, a modulação toda inflamatória e anti-inflamatória, diminuição de interleucinas. Quando a gente faz avaliação de exames de imagem, você tem melhoras de edema ósseo, sinovite, espessamento de fáscia, melhoras nas tendinopatias, nas consolidações ósseas, na microcirculação local, no padrão inflamatório de uma forma geral. Aqui eu vou mostrar para vocês dois estudos, dois fotossêuticos, tá? Esse aqui foi um estudo clínico de osteoartrite de joelho que a gente fez no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. A gente teve 31 participantes, tá? De entre 40 e 90 anos, onde a gente dividiu 16 participantes para o grupo placebo e 15 participantes para o grupo de tratamento. A maioria era do sexo feminino, para ser compatível com o que a gente tem de prevalência, né? Ela é mais prevalente no sexo feminino. Então, a gente teve uma redução do nível de dor em 50% de todos os pacientes, tá? A diferença entre os grupos apareceu em aproximadamente na 4ª sessão, tá? Isso foi na 2ª semana. A gente tem um intervalo médio aí de 2 a 3 dias para cada sessão. Então, em 2 semanas, a gente já conseguiu ter 50% de redução. A gente teve um acompanhamento ao término das aplicações durante 6 semanas. Então, 1 mês e meio após finalizar o tratamento, a gente percebeu que os pacientes se mantiveram 100% sem dor, tá? Né? A evolução de melhora que eles tiveram ficou mantida. E nos exames de imagem, a gente conseguiu ter uma melhora de microcirculação em 25% dos pacientes acompanhados. Esse outro estudo aqui foi feito com o grupo da GNDI, tá? Então, a gente pegou pacientes com indicação cirúrgica de lombociatalgia. Foram 6 pacientes em avaliação da neurocirurgia que estavam com indicação cirúrgica para a cirurgia. Desses 6, 2 eram indicações absolutas, tá? Todos tinham indicação, mas 2 eram absolutos. Foram pacientes de 49 até 72 anos. Então, o que a gente teve de resultado? 55% teve redução do EVA. Desses pacientes, 75% deixaram de ter indicação cirúrgica. Então, dos 2 de indicação absoluta, 1 se manteve ainda em avaliação se seria necessária a cirurgia ou não. Por isso que foi 75%. 72% desses pacientes não precisaram consumir medicação para dor ao final do tratamento. Então, a gente conseguiu zerar o uso de medicação, tanto SOS, né, de controle agudo, como as medicações crônicas que todos eles utilizavam. Durante esse período também foi acompanhado as idas ao pronto-socorro. Nenhum desses pacientes teve ido ao pronto-socorro durante todo o período de tratamento. E a gente teve uma queda no número de queixa geral de dor do paciente. Então, a sensação de dor, né? A gente fez uma avaliação bem completa, não só de dor na lombar, mas de queixas, de quanto que o paciente tinha de mobilidade, pensando que era um paciente um pouco mais de idade. Então, numa avaliação completa, eles aferiram melhora. Aqui eu vou trazer o número só para exemplificar um pouco mais. A gente fez um saving com a GNDI baseado nesse estudo, tá? Então, a GNDI, ela tinha 4.135.000 usuários. Eles relatam um ticket médio para a gente de R$ 227 para o usuário. A gente tem uma média aí de 9% de pacientes que têm problemas de osteoartrite, tá? Então, daria mais ou menos 372 mil. A gente fez essa estimativa com eles, então os custos aqui estão subestimados, tá bom? Então, a gente pegou, em média, esses pacientes têm 2 consultas ao ano com especialista, tá?
num custo aproximado de R$60 por consulta. Eles fazem em média de 3 exames ao ano, tá bom? Num custo médio aí de R$320 reais, os exames. Daqueles 6 pacientes que eu falei, a princípio, poderia evoluir para cirurgia, né? Ele ficou em avaliação. O custo cirúrgico foi passado que seria de R$25 mil. E eles tinham uma média de acompanhamento no PS de 6 visitas de PS ao ano, tá? Num custo de R$300 por visita. Quando a gente pega esses valores, esses pacientes custam R$755 mil para a GNDI por ano. Quando a gente coloca os custos da Bright, se a gente fizer para todos esses pacientes, vai custar 357. Então, a gente tem um saving aí de 159 mil. 238 mil reais ainda ficariam dos pacientes que não teriam melhora completa, tá? Então, daria um saving mais ou menos de 15%. E aí, só ressaltando aqui que a gente fez uma estimativa com custos que foram subestimados, né? Quando a gente olha os valores, eles estão subestimados. Então, isso é para mostrar que numa avaliação bem pequena, a gente tem resultados muito bons. Eu exemplifiquei aqui uma cirurgia, né? Mas a gente trabalha em várias outras dores articulares. Então, a gente tem resultados muito bons quando a gente consegue gerar um impacto muito grande no saving dos planos de saúde. Por isso, hoje, a nossa maior carteira é com planos de saúde. Camila? Show. Oi. Quê? Perfeito. Não, eu tinha passado só, daí eu já ia te chamar só desculpa, para tentei finalizar. correr aqui. Não, show de bola. A gente sabe que é um tema sempre que precisa um pouco mais de explicações. Inclusive a Rosa, que é cliente Bright, né? A gente rodou a Bright aqui na VZRP e comentava enquanto tu explicava, né? Tipo, eu sou esse caso aí, que fiquei boa. Que não usa mais medicamento nenhum. Ai, que legal. A gente teve uma experiência bem legal no retorno agora na Unimed. Foi bastante feedback positivo, principalmente dos pacientes. Isso aí. Show de bola. Então tá, gente. Obrigado, Camila. Vamos para a sequência. Tô vendo o Fernando aí, da Zenit. Quando quiser, fica à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Direto do Espírito Santo. Direto do Espírito Santo. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Começar? Então tá, pessoal, vamos lá. Bom, o Zenit é uma plataforma de saúde integral voltada especificamente para a população sedentária, tá? A gente está no mercado desde 2016, então a gente vem operando já há bastante tempo. Hoje a gente tem em torno de 40 mil usuários pagantes na plataforma. E agora a gente está começando um trabalho junto com a VTRP para começar a trabalhar com empresas no contexto B2B e também no contexto de operadoras de saúde. Então esse é mais ou menos o contexto. A gente tem uma longa trajetória já que agora está dando mais esse passo. Vamos lá, vamos adiante. O que é o Zenit, né? O que a gente faz? Como é que a gente faz a nossa entrega? A gente é um aplicativo de práticas de saúde integral. Como eu disse, a gente tem mais de 40 mil usuários ativos na plataforma. Mais de 600 práticas, fala de saúde mental, fala de alimentação, todo daí um grande cluster de atividade física. O ponto é o seguinte, todas as práticas são feitas só com o peso do corpo. A pessoa consegue fazer em qualquer lugar, bem naquela ótica de diminuir a fricção, porque aqui a gente está pensando na pessoa que é sedentária, né? Essa população que a pessoa está lá 10, 15, 20, 30 anos tentando fazer alguma coisa, tentando cuidar da sua própria saúde, e aí desenvolve uma pré-diabetes, desenvolve uma obesidade, alguma coisa de ansiedade, etc, etc. Então, assim, só com o peso do corpo, para fazer em todo lugar, etc, etc, justamente para maximizar o engajamento. Vocês vão ver que a gente tem números de engajamento bem interessantes na nossa base, tá? Como é que funciona a nossa entrega? Tá? O core da nossa entrega é um estilo saudável. A gente entrega a partir de uma estratégia de personalização de alimentação e treino. Então, como é que funciona? Vamos dizer, o Rafa, o Fernando e o José aqui que eu estou vendo na tela. 3 pessoas que entram no Zenit vão responder uma anamnese, vão responder um quiz. A partir desse quiz, o aplicativo... E vão dizer, eu preciso perder 15 quilos, o Rafa está com ansiedade ou está com alguma coisa assim, e o José quer correr e meditar. São 3 perfis completamente diferentes. A única coisa que a gente tem em comum é que a gente tem que cuidar da nossa própria saúde, está sedentário, tem que melhorar a saúde de alguma maneira. Então, aqui eu estou falando desde a pessoa que tem que perder 40 quilos até a pessoa que está ali mais numa trajetória normal, digamos assim, não tão crítica. Uma inteligência artificial, né? Vamos lá, um algoritmo cria uma agenda de treinos e alimentação personalizada para aquela pessoa, com base em todo o material que a gente já tem dentro da plataforma, que tem diversas modalidades. Eu vou falar um pouco delas mais para frente, tá?
Então, na prática, é um pouco isso. A gente tem um portfólio de produtos super horizontalizado, mas a jornada de cada indivíduo dentro do Zenit é personalizada, porque, obviamente, a jornada de cada pessoa tem que ser diferente para que ela consiga cuidar da própria saúde, notadamente, de novo, aqui as pessoas são as pessoas que não vão fazer academia, que não vão para o CrossFit, que não vão no nutricionista, que não vão para o estúdio de yoga, etc, etc, etc. Então, se essas pessoas fossem fazer academia, elas estariam na academia. Se elas fossem fazer alguma coisa com uma nutricionista, elas já estariam na nutricionista, etc. Então, aqui, a aposta é muito forte na hiperpersonalização e funciona muito bem. Tá? Falando um pouco de modalidades, para vocês terem uma ideia de como a coisa pode ser muito ampla. Então, nutrição, yoga, corrida, condicionamento para corrida, pilates, todo um cluster de fitness clássico, vamos dizer assim. Então, hipertrofia funcional, abdominal, HIIT. E aqui, obviamente, isso é dividido entre as pessoas que vão ter o IMC lá 30 e tantos e a pessoa que precisa perder 3, 4 quilos, porque os treinos são diferentes, preservação articular, etc, etc. Então, tudo isso é levado em consideração na inteligência do aplicativo. Tem todo um cluster de puerpério também, então, treino pós-parto, diástase, yoga para gestantes, abdominal hipopressivo, mais de 100 meditações guiadas, crossfit, luta funcional. Então, assim, é uma solução super completa dentro dessa ótica desse primeiro ataque da pessoa sedentária, deixar de ser sedentária, né? Falando um pouco aqui de demographics, tá? Só para vocês terem uma noção aqui. A gente tem uma taxa de adesão na verdade, agora está em torno de 30%, então, assim, claro que é intermitente, é uma coisa que gira, mas é uma taxa de adesão bem alta no B2C, né? Que é realmente um desafio bem grande aqui. 70% dos nossos usuários, quando entram na plataforma, têm obesidade e sobrepeso, então esse é um número bem contundente também. E comparado com outros players do nosso mercado, a gente tem um NPS bem alto. Realmente, a gente consegue fazer aqui uma coisa de um engajamento bem interessante. E acho que o ponto legal aqui, que aumenta o engajamento, é essa questão dos grupos. Hoje em dia, a gente tem 16 mil pessoas hipersegmentado, né, em grupos por objetivo. Então, se eu entrei querendo perder peso e o Rafa, como eu falei, entrou querendo correr e meditar, cada um de nós pode entrar num grupo específico que vai ter educadores físicos e nutricionistas do nosso time e mais diversas outras pessoas com o mesmo objetivo que elas e emula, vamos lá, uma espécie de vigilantes do peso, né? A gente faz uma microcomunidade que cria vínculos e aí, bom, 16 mil pessoas em grupos hipersegmentados e é isso que faz o engajamento ir lá para cima, né? Passando aqui, acho que uma última coisa importante de comentar, a gente faz um dashboard interativo também, então tu consegue acompanhar tudo em tempo real o tempo todo, né? Isso é muito importante para poder também avaliar a aderência, ver quem está fazendo, ver o que está fazendo, etc, etc. E basicamente isso, eu vi que bateram uns 5 minutos, aqui eu estou falando de plano de implementação, mas é uma coisa bem simples. Agradeço a atenção de todo mundo, espero que a gente possa ser uma solução interessante aí. Show de bola, Fernando. Muito obrigado. O Zenit entra nessa linha, né? Imagino que vocês, nas suas Unimedes, tenham muitos grupos ou áreas de promoção à saúde, né? Para garantir que as pessoas realmente fiquem saudáveis durante o tempo de vida dentro do plano, né? Então, assim, a gente entende o Zenit como uma boa oportunidade para garantir esse engajamento aí das pessoas de uma forma saudável, né? Não necessariamente só quando eles precisam, aquela coisa de fiquei doente, agora preciso do plano, né? Fazer uma coisa mais proativa, assim como outras soluções que a gente vai trazer no decorrer do dia de hoje. Gente, obrigado, Fernando, valeu. Na sequência, José aí da Neurobots já está a postos. Toca a ficha aí. Ok. Bom dia, pessoal. Compartilhando aqui minha tela. Vocês já conseguem ver? Sim. Ok, então, sou o José, diretor de tecnologia da Neurobots. Eu queria apresentar para vocês o Monitoring, nossa plataforma de reabilitação à distância para pacientes neurológicos, que visa transformar a maneira como esses pacientes, profissionais de saúde e operadores lidam com o tratamento neurológico. Falando em paciente neurológico, ele apresenta um quadro desafiador, onde a intensidade e a precocidade do tratamento faz toda a diferença. Contudo, é um conjunto de desafios. Existe a limitação motora que tais pacientes eles apresentam, que dificultam o acesso à clínica, sendo necessária a ajuda de cuidador muitas vezes. A clínica não possui estrutura para lidar com o volume de pacientes alto, com necessidades específicas, e, por fim, a agenda escassa e dificuldade de obter esse tempo livre e flexível, condizente com a necessidade do paciente. Se a gente toma como base o AVC, o impacto social disso ele é bastante amplo. São cerca de 390 mil casos no ano, né? Se o paciente ele não tem acesso a um bom programa de tratamento, ele passará anos sem evolução efetiva. Governos e operadores eles terão grandes perdas com a manutenção de tratamento inadequado e as clínicas não conseguem resolver o problema.
Disso decorrem alguns problemas, né? O aumento do sedentarismo do paciente, que facilitará o desenvolvimento de comorbidades, que geram ainda mais custos para os pacientes e seu plano de saúde, e sem contar que uma vida inativa ela pode aumentar a chance de reincidência em até 25%. Algumas pesquisas elas já apontam as comorbidades mais comuns nos pacientes com AVC, que acabam desenvolvendo essas comorbidades pelo estilo de vida inativo, né? Hipertensão, obesidade e diabetes são as mais comuns. Tudo isso porque a reabilitação não foi feita como deveria. Para resolver esse problema, a Neurobots ela oferece o Monitory como plataforma de apoio à reabilitação à distância, com sua proposta de valor focada no aumento da intensidade do tratamento, a partir do monitoramento remoto, na redução de custos para o plano de saúde para o paciente e no aumento do engajamento do paciente-terapeuta. Então, o do Monitory ele funciona como plataforma web, onde o profissional ou a clínica poderá cadastrar e gerenciar os seus pacientes e tem à sua disposição uma série de recursos para apoiar a reabilitação à distância. O Monitory ele ainda permite os profissionais prescreverem exercícios domiciliares, escolhendo uma extensa gama de exercícios, né? Essa coletânea de exercícios foi gravada e validada por especialistas, são cerca de mais de 500 exercícios para diversas condições neurológicas. O paciente, por sua vez, ele pode acessar o aplicativo acessar exercícios através de um aplicativo, né? Então, ao entrar nessa atividade, ele é orientado sobre tudo que ele precisa fazer, né, para que ele consiga executar independente, sem a ajuda de qualquer pessoa. Todos os exercícios não levam nenhum tipo de equipamento especial, ele pode fazer de casa totalmente. E aí, ao final o paciente ainda pode informar, né, coisas importantes como a dificuldade sentida, se teve presença de dor, se gostou da atividade. E sempre que ele quiser, ele poderá acompanhar pelo aplicativo o próprio progresso e o profissional também recebe todos esses dados. O Monitory também possui interface de teleconsulta com ferramentas apropriadas, possibilitando o compartilhamento em tempo real de informações e registro sistemático. Para operadores de saúde, pensamos em 2 modelos. O modelo pode funcionar como uma plataforma para o time da Unimed, ou como um serviço operado pela Neurobots, né, para o paciente, né, semelhante a um parceiro. Qualquer um desses modelos ele pode ser white label, ter servidores e banco de dados exclusivos, né, com infraestrutura dedicada, possibilidade de integração com outros sistemas via API, conformidade com LGPD, suporte SLA focados no cliente. Janaína Costa, profissional com mais de 18 anos de experiência, nos atesta. Há quase 2 anos, utilizo o Monitory e estou muito satisfeita. As avaliações cientificamente validadas e as pressões de treino são os pontos que mais me impressionam. Os vídeos auxiliam os pacientes em sua casa, né, acelerando sua evolução. Recomendo o Monitory a todos os profissionais da área, pois tem feito diferença em meu trabalho e na vida dos pacientes. A competência da Neurobots é reconhecida pela sociedade com diversos prêmios, no Brasil e no mundo, como primeiro lugar no Pfizer, prêmio na Universidade de Berkeley e primeiro lugar na Fundação Mafra, na Espanha. Nada disso seria possível sem um time multidisciplinar e talentoso. Temos aí um quadro de colaboradores que vai desde engenheiros até fisioterapeutas. Somos apoiados por instituições de fomento à inovação. Destaco aqui o FINEP, que acreditou no potencial do Monitory e financiou grande parte do seu desenvolvimento. O Hospital Albert Einstein, nosso investidor desde 2019, e agora, mais recentemente, acelerados pelo VIB. Então, acreditamos seriamente que, apesar dos desafios, oferecer a saúde de qualidade acessível, ao alcance de todos, é possível. Muito obrigado. Bom, José, obrigado. Muito bom. Pessoal, na sequência a gente tem Gustavo, da Símbolo, aí já está aí com a gente. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Como é que tá, Rafa, Rose? Bom, então vou compartilhar a tela aqui para vocês. Estamos vendo. Estão enxergando? Eu só Sim. Perdi a condição. Vocês estão vendo as coisas laterais também, né? Isso. Aí. Tá melhor assim? Sim. Show. Então vamos lá. Bom, então eu sou o Gustavo, do Símbolo. O Símbolo é o próximo passo, né, na evolução da terapia, unindo o atendimento psicológico humano ágil com a terapia digital. Por algum motivo eu não estou conseguindo passar. Foi. Então, o sofrimento mental é um peso cada vez maior. A gente sabe que mais de 30% das pessoas têm algum sofrimento mental significativo. Isso tem levado anualmente a um aumento de 15% a 30% nos custos com a saúde mental. Desde julho de 2002, a ANS não permite mais, né, que se ponha limite
para o número de sessões de psicoterapia, que é um outro peso. Tudo isso num cenário onde faltam dados, onde não existem critérios claros para alta, que complica muito, né, o custo em relação a essas coisas. E a crise de saúde mental nos adolescentes, que é uma onda inevitável que vem chegando, os dados são alarmantes e essa população está chegando no mercado. Isso tudo leva a custos crescentes para as operadoras. E aí vem o blended care, né, que é o cuidado combinado do símbolo, unindo o cuidado humano de qualidade com o cuidado digital, né, pela tecnologia. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, o símbolo blended care tem 3 pilares em que se baseia, que é a atenção primária, a saúde mental, onde tem foco principal no digital e o humano fica mais na retaguarda. Tem o nível secundário, né, do atendimento psicológico, em que os psicólogos assumem um protagonismo maior e seguem usando o digital, que dessa forma eles conseguem ter um trabalho de mais resultados, mais escalável, atendendo muito mais gente, né? E isso tudo gerando dados, que é o terceiro pilar do símbolo, que é a geração de dados, a gestão que permite, né, a gestão dessa população com um cuidado coordenado em relação à saúde mental. Então, são os 3 pilares do símbolo. Eu e o Diogo somos os fundadores, nós somos 2 médicos, psiquiatras. O símbolo vem da nossa época de pesquisa acadêmica, aliado aí à nossa experiência clínica. A ideia é a gente conseguir pensar como inovar na saúde mental para melhorar os resultados que hoje são catastróficos. A gente vem nos últimos anos desenvolvendo a terapia digital, que é totalmente inovadora. A gente tem aqui alguns dados para mostrar de acompanhamento de umas 7.000 pessoas em 18 semanas, com ali a melhora do score de saúde mental das pessoas usando puramente o digital, sem ajuda de humano. Nas linhas ali a gente tem melhora em relação a sintomas de depressão, ansiedade, burnout, insônia, e melhora do nível de felicidade, ou seja, 50% a 65% de melhora no uso do digital. Isso faz com que o símbolo hoje seja, entre todos, né, a terapia digital mais bem avaliada no mundo, com nota máxima nas 2 lojas, mais de 300.000 avaliações nas lojas. A Google nos escolheu o melhor app entre os 2, 3 milhões de apps no Brasil em 2019. A gente está hoje chegando a 4 milhões de downloads, quase tudo orgânico no boca a boca. Então, a gente veio, assim, nesses anos, né, desde 17, ali, desenvolvendo a questão juntando a pesquisa acadêmica, a clínica, com o desenvolvimento do tratamento efetivo digital. E agora chegou a hora, né, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, de acoplar o cuidado humano, ou seja, como a gente vai fazer esse digital que foi desenvolvido, poderoso, potencializar o cuidado humano, o trabalho humano, e isso criar essa sinergia do digital com o humano para atingir muito mais gente. Aí entraram os psicólogos treinados no símbolo para interação com essas pessoas por chat, por vídeo, fazendo um cuidado mais global, mais integrado para as pessoas, conforme a necessidade de cada um. Isso tudo, como eu já disse, gerando dados em real time, que são compartilhados com a operadora, e uma troca entre as equipes nossas e das operadoras para fazer essa coordenação do cuidado, definições estratégicas aí de ações populacionais ou até em casos críticos. Aqui um exemplo do fluxo, né, como a integração do símbolo com a operadora, pensando desde um nível primário, ou seja, uma população grande, pessoas entrando via, por exemplo, a app da operadora, entra no símbolo, logo já se começa a coletar dados e fazendo um mapeamento de saúde mental, e aí as pessoas entram para o seu cuidado primário, iniciando ali pelo digital, 24/7, e podendo ir para diferentes níveis do psicólogo apoiando o uso do digital, ou psicólogo mais protagonista, até o nível de psicologia e psiquiatria mais convencional. Só que aquelas pessoas que, quando fazem um mapeamento, já se vê que tem um risco, isso sinaliza para o nosso time faz uma busca ativa atrás dessas pessoas para já colocá-los num atendimento um pouco mais intensivo, para evitar que esses casos se agravem e aumentem custos e etc. lá para frente, diretos e indiretos nesses custos. E aqui só mostrando quando é contratado só o nível secundário, ou seja, uma população menor, mas já com indicação de acompanhamento mental, vem um encaminhamento já mais direto da operadora. A pessoa entra no app, faz esse rastreamento, já começa a coleta de dados, mas aí ela vai direto para um agendamento com o psicólogo que faz essa avaliação, e a partir de então, conforme sua necessidade, o seu perfil, a pessoa fica usando mais o digital, o psicólogo apoiando mais ou menos, mais
na frente ou mais na retaguarda do tratamento, até chegar no nível mais convencional, que pode ser sempre da operadora ou do próprio símbolo, do time símbolo mesmo. Como a gente sabe que a saúde começa lá na promoção da saúde, né, o símbolo tem programas de psicoeducação e de treinamentos para treinamento de líderes, com palestras, relatórios consultivos, rodas de conversa, um programa específico de melhora da saúde mental dos líderes na questão de mentes que se transformam, ou seja, pegando as pessoas desde lá o início, só saber que isso vai estourar depois não resolve, a gente tem que agir desde o início. Então, em resumo, as vantagens estratégicas do símbolo para a operadora: o símbolo vai da prevenção primária até o cuidado resolutivo para reduzir os custos em saúde mental de forma efetiva. O símbolo é tratamento complementar para pacientes psiquiátricos e clínicos de alto custo, que sempre tem questões emocionais que pesam bastante no desfecho dos quadros. O símbolo funciona como um preparo para o futuro difícil que está por vir em saúde mental, com essa onda de problema de saúde mental, principalmente pós-Covid, em adolescentes, que está chegando e não tem muito como evitar, a gente tem que resolver. O símbolo funciona como um diferencial para vendas e retenção dos clientes, que os clientes os beneficiários gostam de ver que a sua saúde mental está recebendo atenção, está sendo cuidada. E o plano, né, com o símbolo, é que o plano seja um plano de saúde e não só um plano de doença, pegando as pessoas na sua integridade. Muito obrigado, fico à disposição aí para os contatos. Qualquer coisa é só chamar via Rafa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. E eu não sei o que vocês estão enxergando nas Unimed de vocês, mas quando a gente olha aqui os dashes de 19, 20, 21, como o aumento com o custo relacionado às terapias, né? Então, assim, acho que aqui vem essa ideia de ter um cuidado mais escalado, principalmente nessa questão da saúde mental, né? Então, assim, fica também aqui a ideia. Lembrando que no chat, né, Kelly, tá o formulário de intenção de contato. Então, se vocês quiserem conversar com algumas das startups que estão se apresentando aqui com a gente, fiquem muito à vontade. A gente faz depois a conexão, passa os contatos de qualquer forma logo na sequência. Beleza? Tabita, contigo. Bora lá, deixa eu só compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Achei. Vamos compartilhar tudo, porque assim a gente não tem erro. Isso aí. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Tabita. Hoje eu agradeço mais uma vez a participação aqui na apresentação da Vibe. Eu vim falar sobre terapia digital para sono, né? Do diagnóstico até o tratamento personalizado, apresentando um pouquinho para vocês a SleepUp. Nosso objetivo dentro da SleepUp, né? Só contextualizando a equipe, nós somos uma equipe com foco em propósito em ciência, então a gente tem hoje mais de 20 pessoas, todas elas com foco sempre em respaldo regulatório, clínico, né? E todos os dados que a gente traz, pensando sempre na tecnologia e associado ao uso das pessoas, trazendo sempre a maior experiência clínica possível, de forma digital e, como o Rafa comentou, o mais escalável possível. Então, por que a gente está falando sobre saúde do sono, né? Então, a gente viu a questão da dor, a gente vê muitas questões das doenças já crônicas e o sono, né? Onde ele entra nisso tudo. Quando a gente fala de trabalhar com sono, a gente entende que uma pessoa privada de sono, ela tem 69% mais chances de ter um infarto. Uma pessoa privada de sono, ela tem um maior risco dentro do tratamento dela de diabetes. As pessoas, quando elas não dormem bem, elas ficam 45% mais doentes. Né? E a gente tem uma questão também da obesidade, do aumento da dificuldade da redução do peso. Então, a gente está falando de uma população bem grande, a gente está falando de 22% das pessoas que têm insônia crônica, 1 a cada 3 pessoas tem apneia e 45% da população tem algum distúrbio de sono. Então, a gente está falando, de fato, de um problema que impacta em outros problemas, em outras questões de saúde que afetam lá na ponta. Né? E aqui a gente não está falando ainda da relação com a ansiedade, com a depressão, da perda de memória, da perda de produtividade e também da dificuldade da diminuição da fertilidade humana também. Então, existem outros aspectos que a gente nem comenta aqui, mas que vocês, principalmente profissionais de saúde, sabem o quanto o sono, ele cada vez mais ele afeta, e hoje a gente vive numa situação, num momento da vida em que o sono ele acaba sendo deixado como um luxo, né? Então, o nosso objetivo dentro da SleepUp é oferecer uma solução que combina
o aplicativo, que é o software médico, validado com registro na Anvisa. Então, hoje a Anvisa ela enxerga a SLIPAP como um medicamento digital, só que ao invés de você pôr na boca, você põe ali na palma da sua mão, com a possibilidade de integração de wearables, né? E a gente traz também um portal de gestão de saúde para o médico, para os profissionais de saúde. Né? Então, a gente tem aqui, se vocês olharem na tela, a gente tem hoje integração com wearables não validados, por exemplo, as pulseiras, né, os Fitbits, os Google Fits, que não têm validação clínica, mas a gente consegue captar alguns dados que são relevantes. A gente tem validação com o anel, que eu vou apresentar para vocês, que é um exame de sono, e a nossa faixa, que já está em fase final de produção, que nós vamos lançar esse ano, que tem como objetivo de captar o sinal de um EG, que pode trazer mais precisão ali para o tratamento dos pacientes crônicos. Então, a gente procura dentro da SLIPAP trazer a jornada completa do tratamento. Né? A gente consegue, através do aplicativo, fazer uma triagem do paciente através de questionários, a gente consegue fazer o diagnóstico e o monitoramento do sono, também através do acesso dos wearables, né? A gente tem a terapia para a apneia, a gente tem a terapia para insônia, a gente também trabalha com o tratamento da ansiedade, e a gente direciona para outros casos de outros tipos de distúrbio do sono, também para os profissionais da saúde, que podem ser os profissionais da nossa rede ou os profissionais da própria operadora de saúde. Então, a gente apresenta, isso é muito importante vocês conhecerem o nosso portal. Essa aqui é uma visão do gestor, do médico, né, do profissional da saúde. Você tem ali toda uma parte de inteligência e de acompanhamento, tanto do paciente quanto do acompanhamento populacional do seu grupo. Então, a gente traz aqui, eu quis mostrar um pouquinho para vocês, que a gente tem os questionários clinicamente validados dentro do aplicativo, né? Na verdade, todo o nosso aplicativo, por ter registro na Anvisa, ele tem que ser validado, ele tem que ter acurácia científica, e a gente faz essas entregas. Então, a gente tem esses questionários que tem como objetivo entender quem é o Rafael, quem é a Tabita, e qual é o perfil de cada pessoa, e direcionar para o tratamento mais assertivo. Quando é insônia, essa pessoa ela tem acesso dentro do aplicativo aos protocolos terapêuticos. Então, você tem ali a terapia da insônia, a gente tem a terapia de mindfulness, a gente tem a gestão de medicamento, você tem também os reportes e os diários de sono. E você tem aqui a parte de onde você consegue registrar todos esses dados. Né? Isso você traz aqui a melhora da eficácia e da segurança dos remédios, monitoramento de medicamento, e você consegue correlacionar, associar o seu tratamento da clínica com a gestão do uso do medicamento desse paciente. E você tem o exame domiciliar do sono, que é através de um anel. Então, a gente tem hoje o anel, que é esse anel pequenininho, você põe ele no dedo, não sei se vocês conseguem ver a minha imagem aqui, minha tela. Então, você coloca ele no dedo, a partir do momento que eu coloco esse anel no dedo, eu durmo com ele, e eu consigo, ele faz um pareamento com o aplicativo, e eu consigo já captar os dados do meu sono. Então, a partir do momento que eu durmo e até o que eu acordo, depois você tem um resultado, e a gente emite também um laudo, né, um exame, um laudo que vem com todos os dados que foram colhidos, e junto com isso a gente não vende o exame, tá? A gente vende uma jornada de serviços. Então, junto com o exame, eu trabalho com a teleinterconsulta, porque eu entendo que a gente precisa associar um médico especialista com um médico prescritor, que muitas vezes ele não entende do sono, ou que ele precisa de um suporte a mais ali, dentro da interpretação e direcionamento adequado do tratamento, e a gente também associa a avaliação do psicólogo, porque muitas questões de sono perpassam pela questão cognitiva e comportamental. E a gente tem a terapia da apneia, se quando a pessoa der positivo, ela precisar fazer um tratamento, seja através de aparelho intraoral, CPAPs e tudo mais. Aqui, no caso, é a visão do diário do CPAP que vocês estão vendo. E a gente tem um monitoramento direto através de integração com o CPAP também, que é possível. Então, a pessoa já tem o CPAP dela, ela consegue captar os dados através da SLIPAP e associar o monitoramento com o tratamento, trazendo, então, uma jornada mais assertiva de tratamento de saúde, quando a gente está falando de sono. E aí, quando a gente traz isso para essa apresentação da Vibe, a gente entende que a gente tem várias oportunidades com vocês, seja numa parceria através de PBM, hoje a gente tem entregador, a gente está junto com a Pharma, a gente pode trabalhar através de credenciamento, parcerias em exames, integração com programas de saúde, dados de uso de remédio, terapia digital e o monitoramento da nossa faixa também. Agradeço muito o tempo de vocês, realmente é bem curtinho.
Espero que tenha sido clara aqui a minha mensagem. Meu contato está aqui. Fique à vontade também para mandar mensagem para a Kelly. Bola, Tabita, obrigado. Essas questões cada vez mais nervosas, e em off aqui eu e a Rose comentava, né? Como a Slip vem evoluindo também, desde quando foi acelerada com a gente aqui, né? E as ofertas que tem hoje. Então, muito bom também estar atualizado com o que vocês estão fazendo. E, pessoal, se vocês tiverem interesse depois de conversar mais profundamente com cada uma das startups, tem o formulário, mas também podem entrar em contato com a gente está super à disposição para fazer essas pontes para vocês também. Beleza? Rafa, tá contigo, já estou te vendo. Vou te ver de novo. Eu não discuto, Rafa. Não está no mudo, mas... Não, velho... Não discuto. É o último. Matheus. Matheus está ali. Matheus, tá por aí? Opa, tô aqui. Vamos ver o Rafa. Rafa, tenta falar, ver se vai. Alô? Alô? Agora sim. Não, senão eu ia chamar o Matheus para adiantar. Mas toca a ficha aí, Rafa. Só confirme se vocês estão vendo minha tela, que eu não estou enxergando vocês mais. Agora sim. Perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Cresquialite, eu sou diretor executivo da TAP, uma health tech especializada em realizar terapia digital para pessoas com dor musculoesquelética crônica. Falando um pouco da problemática que a gente endereça, que é a dor musculoesquelética crônica, hoje a gente tem estimativas de que mais ou menos de 30% a 40% da população brasileira é acometida por alguma dessas condições. A condição mais prevalente e impactante no Brasil dessas condições crônicas é a dor de coluna, que hoje é considerada a doença mais cara e mais incapacitante do nosso país como um todo. Vários são os fatores que parecem ser associados com o tamanho desse problema no país, mas a completa falta de coordenação de cuidado que esses pacientes têm, principalmente dentro da saúde privada brasileira, e a oferta de tratamentos de baixíssima qualidade parece que contribui muito para esse problema existir. Então, por exemplo, enquanto não se é recomendado que pessoas com dor de coluna façam exames de imagem para sua condição, como a ressonância, ou vão a profissionais especialistas ou a pronto-socorros, no Brasil os dados são de que 60% das idas a pronto-socorro são por dor de coluna, e os pacientes com dor de coluna, pelo menos 90% deles fazem de 2 a 3 ressonâncias magnéticas para sua condição. Esse excesso, né, na verdade, de acesso a exames de imagem, a centros especializados, acaba levando ao excesso de diagnósticos e ao excesso de tratamentos, que na sua maioria não são recomendados pela literatura, como quase todas as cirurgias feitas para essa população e também boa parte dos tratamentos que são ofertados, que normalmente são passivos, né? E são tratamentos que a gente já sabe hoje pela literatura que comprovadamente não funcionam. As abordagens mais custo-efetivas que a gente tem hoje disponíveis para essa população são abordagens relacionadas a exercícios terapêuticos, né? E as abordagens da fisioterapia são as mais eficazes. E a gente tem dados na literatura que mostram que a telefisioterapia, inclusive, exerce os mesmos efeitos do que a fisioterapia presencial para a maior parte das condições crônicas. Mas tem um ponto que, apesar do Brasil ser um dos países com o maior número de fisioterapeutas do mundo, são 420 mil profissionais aqui, o fisioterapeuta brasileiro, infelizmente, na sua maioria, entrega tratamentos sem recomendação científica para os seus pacientes, né? Mais ou menos 81% dos fisioterapeutas brasileiros não trabalham com abordagens baseadas em evidência. E o que faz com que a qualidade assistencial do país seja muito ruim, apesar de a gente ter um número realmente grande de profissionais. Além disso, esses profissionais estão dispostos de forma desigual pelo país. A maior parte deles está na região sudeste, cerca de 70% a 80%, o que faz com que seja difícil achar profissionais especializados em algumas regiões do país. Foi pensando nisso que nós criamos a TAP, e a nossa proposta de valor é facilitar o acesso de pessoas com dor musculoesquelética crônica a uma trajetória digital de cuidado mais custo-efetivo. Nosso objetivo não é só tentar fazer uma boa coordenação de cuidado, uma triagem, estratificação de risco, mas também atender os pacientes com fisioterapia digital.
e com isso não só gerar melhores resultados clínicos, mas também reduzir custos relacionados ao uso desnecessário de exames e serviços de saúde para a população que a gente está tentando colaborar. Nosso modelo de negócio é B2B, nós trabalhamos diretamente com operadoras de saúde, e a gente trabalha da seguinte forma, né, com base em leads relacionados à trajetória do paciente, ou informações relacionadas à trajetória do paciente, nossos clientes nos enviam leads desses segurados, e nós fazemos desde a captação desses segurados, independente do momento que eles estão na jornada deles ali, né, de procura por uma solução. Fazemos uma triagem especializada com questionários validados cientificamente, para a gente poder identificar risco de patologias graves e também entender se ele precisa de um outro encaminhamento ali junto ao parceiro. E para aqueles que são elegíveis para as nossas linhas de cuidado, nós podemos fazer tanto só o telemonitoramento desses pacientes que estão em cuidado na rede presencial ali, né, de fisioterapia, ou nós fazemos o trabalho completo, fazendo a telereabilitação e o telemonitoramento. Nós ajudamos nossos parceiros também na produção de conteúdos, né, em divulgação de informações de boa qualidade sobre saúde musculoesquelética. Então, temos várias ações junto aos nossos clientes para tentar difundir informações de qualidade. E nós fazemos hoje um trabalho em escala com cerca de mais ou menos 600 profissionais vinculados à TAP, espalhados por todo o Brasil. E nós temos um time realmente grande de fisioterapeutas qualificados, porque eu vou falar já na sequência, nós temos um braço de ensino muito robusto, que nos permite ter escala na qualificação de profissionais, né, para fazer o atendimento remoto. Aqui alguns números nossos, né, por exemplo, relacionados ao ano de 2021, nós, através de parceiros, de operadoras, entramos ali em 3 grandes empresas e conseguimos mapear 1.200 pessoas com dor musculoesquelética. Fizemos acompanhamento dessas pessoas por 6 meses, dentro desse coorte aqui. Nesse período, a gente fez 3.500 atendimentos, deu uma média de mais ou menos 5,5 sessões de telefisioterapia síncrona para alta, e obtivemos uma melhora clínica de praticamente 80%, com uma ótima adesão às linhas de cuidado, cerca de 93% de adesão, e 95%, ou um NPS de 95%, né, em cima disso. Hoje, as nossas coortes estão conseguindo provar para a gente uma redução de custo interessante, com uma redução de cirurgia que oscila entre 40% e 60% na população de pacientes com dor de coluna. Como eu falei, nossos fisioterapeutas vêm do nosso braço de ensino, que é o maior portal educacional para fisioterapeutas da área do Brasil. Temos 15 mil fisioterapeutas dentro da nossa plataforma, e é dali que vem realmente os profissionais que nós capacitamos. As nossas pós-graduações, as nossas capacitações, né, e todos são selecionados de dentro da nossa própria plataforma de ensino. E apesar de termos clientes, né, empresas, nosso foco, nosso core business é atuar junto a operadoras, seguradoras e autogestoras, e todo o nosso esforço é direcionado para esse segmento de mercado, para entender as dores desse segmento e conseguir ajudar da melhor forma possível. A TAP tem recebido uma série de premiações e reconhecimentos ao longo dos últimos anos. A gente teve o prazer de participar da aceleração da VIB no ano passado, também fizemos uma aceleração junto ao Grupo Fleury, e fomos reconhecidos no ano passado como uma das 100 startups to watch. Recebemos o prêmio de Health Tech mais inovador do Brasil pelo prêmio DASA de inovação médica. Também fomos uma das top, né, 100 startups, além de sermos Startup Cuba aqui em São Paulo. Era isso que eu tinha para falar e, enfim, quem quiser entrar em contato comigo depois, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Valeu. Pessoal, fiquem aí que ele tem o Matheus ainda, né? Acabou atrasando um pouquinho as apresentações, mas, Matheus, dá teu show aí. Oi. Pressão é essa, Rafael? Bom, pessoal, se puderem ficar aí mais 5 minutinhos, prometo que eu vou ser bem breve. Vou só compartilhar a tela aqui. Se estiver aparecendo, vocês me falam, por favor? Sim. Já está aí? Sim. Então beleza. Bom, pessoal, meu nome é Matheus, vou fazer uma breve apresentação aqui da Alina para vocês. A gente é uma plataforma de gestão de saúde baseada em premissas de atenção primária. Mas eu queria começar falando do nosso propósito, que é melhorar a saúde das pessoas através de cuidados preventivos personalizados. E para dar um pouco de contextualização para vocês de quem é a Alina, a gente é uma empresa que está há mais de 4 anos trabalhando no mercado de saúde suplementar e atualmente distribuídos entre corretoras, empresas, operadoras, clínicas e hospitais. A gente tem mais de 5 milhões de vidas em nossa plataforma. Fora isso, a gente passou por alguns processos de aceleração relevantes, principalmente o VIB, e ganhamos alguns prêmios de inovação no ano passado com a nossa solução. Bom, queria situar a gente no mercado, que isso aqui é bem importante, pessoal. Se tiver que prestar atenção num slide, é esse aqui. A gente sabe que desde 2020, 2021,
vem se falando muito sobre atenção primária, paciente no centro e situações de cuidado coordenado, como a gente viu várias outras soluções aqui hoje. Mas quando a gente está falando de como as operadoras estão lidando com isso, a gente pode classificar em 2 mundos. Aquelas que estão tentando fazer 100% dentro de casa, e aí eu trouxe aqui algumas das plataformas de prateleira que essas pessoas vão usar para conseguir ter uma visualização a respeito desses dados de saúde populacional. E o problema dessas soluções é que elas não vêm com uma inteligência médica acoplada. Então, o esforço que você vai ter dentro de casa com equipe de saúde, de cientistas de dados, para conseguir gerar os indicadores para você começar a fazer essa gestão populacional, é um dispêndio muito grande financeiro, de tempo, e é complexo. Por outro lado, algumas startups viram isso como um nicho de mercado, começaram a criar soluções tanto de navegação coordenada, quanto de Health Analytics. O problema é que não dá para fazer um sem o outro. Para você navegar bem uma população, você tem que ter um conhecimento muito bom sobre ela, para fazer uma busca ativa qualificada. Ao mesmo tempo que não adianta a gente ficar fazendo projeções de custos e predições de doenças se a gente não for tirar do papel as ações de Promoprev ou de APS. A Lina entra nesse nicho, onde a gente consegue vislumbrar a união desses 2 mundos, tanto da parte de Health Analytics quanto de navegação coordenada. Para isso, essa é a jornada básica do nosso cliente. A gente faz algumas integrações, como sistema autorizador, de contas pagas, /faturamento e prontuário eletrônico. Com isso, a Lina hoje tem mais de 70 doenças que a gente já mapeou, algoritmos para identificá-las e protocolos clínicos para acompanhá-las, baseados em medicina baseada em evidência. Porém, cada um desses protocolos pode ser editados por vocês. Então, a gente entrega uma liberdade muito boa para que você possa validar e editar os protocolos de doença que a gente já entrega prontos. E uma vez que a gente tem tudo isso, todos esses dados, todos esses protocolos em um só lugar, a gente consegue gerar um plano de cuidado individualizado para as pessoas, cada exame, consulta que ela deve fazer, calculando os gaps de cuidado delas, e uma plataforma inteligente, que eu vou ser bem breve para apresentar para vocês, para que o seu time de saúde possa navegar esses pacientes nesse mesmo lugar. Então, você não precisa ter um prontuário, uma plataforma de indicadores, uma plataforma de mensageria, tudo separado. A gente quer fazer isso de ponta a ponta. Aquela foto. E apresentar esses resultados-chave em um único lugar. Bom, então, basicamente, pessoal, imagine que aqui a gente já fez todas essas integrações, a gente já mapeou todas essas condições de saúde e protocolos, e a gente vai fazer um screening da sua população. Aqui a gente vai ter a população total e quais são, independente de quantas condições de saúde, diabetes, hipertensão, dentre várias outras das 70 que eu falei com vocês, quais são aqueles compromissos, exames e consultas que estão sendo mais negligenciados pela sua população. Só que a gente sabe, igual o Rafael trouxe aqui várias vezes, que vocês muitas vezes trabalham com programas. Programa de diabetes, vou fazer um filtro. Programa de crônicos, programa de obesidade, viver bem, puerpério, puericultura, por aí vai. Nesse exemplo aqui, se eu filtro para um programa de saúde, eu consigo entender como que essa população está utilizando o plano, quais são os compromissos que estão sendo mais negligenciados para que a gente consiga criar uma estrutura de promoção e prevenção ampla, mais orientada a dados. Porém, essa é a grande sacada, a gente criou uma plataforma que nada mais é do que um Kanban, 3 colunas, só que inteligente. A gente recebe a carteirização do cliente, a gente sabe quais são os médicos e enfermeiros responsáveis por aqueles pacientes, e a gente já prioriza no processo de busca ativa quem são aqueles pacientes que esses profissionais têm que falar no dia a dia deles. E a gente coloca cada uma das ações, agendar uma consulta, prescrever um exame, de tal forma que fique muito intuitivo para esse profissional. Qualquer dúvida que ele tiver ao longo desse processo, com um clique, a gente conseguiu resolver em uma tela tudo o que ele precisa para tomar a melhor decisão sobre aquela questão de atenção primária daquele paciente. Todos os dados cadastrais, dados de saúde, de histórico familiar, de medicamentos, todas as condições de saúde que ele possui e seu plano de cuidado individualizado. Fora isso, a gente entende que nem sempre dá para seguir certinho aqueles protocolos, então a gente criou uma plataforma de notificações e conforme essas pessoas vão indo ao PA, desinternando, etc., a gente consegue instantaneamente, real time, entregar essas notificações para que essa equipe consiga fazer um cuidado mais orientado e, no final das contas, a gente consiga reunir isso numa plataforma onde a gente vai ter análise de risco, priorização de paciente, clusterização e os principais indicadores de retorno financeiro e clínico desses pacientes em uma única plataforma. Com isso, a gente atingiu uma acurácia muito boa nos nossos algoritmos, facilita o processo de busca ativa e engajamento dos pacientes no programa de saúde, aumentando sua eficiência em navegação e fechando mais gaps de cuidado. Obrigado, pessoal. Valeu, Matheus. Muito bom. Pessoal, a gente vai chegando ao final, então, desse segundo dia e do segundo Pitch Day que a gente está promovendo esse ano, em 2023. Julho é o mês de aniversário do Vibe, então a gente está promovendo
alguns eventos relacionados a isso. Kelly já me avisou aqui, né? Ao final durante o dia de hoje, vocês vão receber por e-mail o link com as apresentações que foram feitas aqui pelas startups, e o formulário de NPS para que vocês possam avaliar como foram as apresentações e o que vocês acharam, para a gente possa cada vez melhorar esse processo. Rose, Acho que é isso aí. Espero que todos tenham aproveitado, né? Sempre é bom a gente ver o que está acontecendo e como a gente pode plugar isso, né, dentro das nossas operadoras, né? E acho que é isso aí, né? Isso aí. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos, tanto das startups aí que a gente já conhece, está próximo, né? Já estiveram aqui com a gente, quanto das demais singulares que vieram, se conectaram com a gente e conheceram um pouco mais as soluções. Hoje vocês puderam perceber que tinha soluções mais ligadas à promoção, à atenção integral, né? Então, assim, essa nova forma que a gente está lidando também com a saúde, né? Que não ser apenas reativa, mas também proativa no cuidado, de garantir, que nem o Gustavo falou na fala dele, uma operadora que cuida realmente da saúde, não apenas da doença. É um lema que a gente tem muito presente aqui também. Tá bom? Um ótimo dia para todos vocês. Obrigado. Nos vemos nas próximas aí. Valeu.